Boa noite, irmãos, amigos e quem nos tem acompanhado aqui na página do Facebook, né? Igreja Fé e Vida. Estamos começando mais um culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Também, além aqui da transmissão ao vivo na página do Facebook, também estamos transmitindo ao vivo no Instagram da igreja. Vão ser duas lives, uma live do louvor e a live em seguida da pregação, lá no Instagram. Aqui no Facebook, aqui na página, é o culto inteiro numa live única. Então, agradeço a sua companhia, convido você a estar conosco, a se aquietar a alma, né? Se aquietar um pouquinho, vamos dar esse tempo de culto a Deus. Sente-se aí na poltrona, sente-se aí na cama, onde você estiver, lute com as tentações de mexer nas redes sociais, de se distrair com outras coisas. É culto solene ao nosso Deus. Então eu queria que você realmente parasse, né? Desacelerasse um pouquinho. Vamos ter um tempo de nos concentrar em Deus, e para isso já convido você para fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e vamos fazer uma oração, ok? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado, Deus, pela família. Muito obrigado por todas as boas dádivas que o Senhor tem nos dado. Deus, nos reunimos aqui. Deus, nós aqui com os amigos e irmãos que estão nos ajudando na produção, Deus, dessa transmissão, mas também a igreja se reúne nas casas, Deus, vendo essa transmissão, Deus, e nós queremos glorificar o Teu nome, prestando a Ti o culto que o Senhor merece. Deus, por isso, Senhor, abençoe cada um das pessoas e dos irmãos que estão assistindo nesse momento, que Teu Santo Espírito esteja nos lares, Deus esteja, Senhor, no coração, esteja, Senhor, falando com cada um, com o pai, com a mãe, com o filho, com o novo, com o ancião, com cada um, Senhor, quer seja um membro, quer esteja nos conhecendo e nos vendo pela primeira vez, que a mão do Senhor, Deus, esteja sobre cada um, abençoando, em nome de Jesus. E nós te bendizemos e queremos glorificar a Ti, Deus, prestando esse culto durante esse tempo de uma hora e pouco, uma hora e meia talvez, Deus, dado a Ti. Em Tuas mãos estão as nossas vidas e que o Senhor seja glorificado em tudo, nesse momento das nossas vidas e por meio desse culto que prestamos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Eu queria convidar você para nós fazermos uma leitura bíblica. Nós vamos ler um texto do livro de Salmos, capítulo 33. Está projetado, caso você consiga enxergar aí as letras do texto no seu celular, tablet ou no PC, está projetado ali. Mas caso você tenha uma Bíblia física, eu queria que você abrisse ela então no livro de Salmos, capítulo 33. E nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 22. O nosso costume que nós temos feito aqui é uma leitura responsiva. Né? Eu leio primeiro um texto e você lê junto comigo o próximo. Então você responde o primeiro versículo. E assim nós temos uma participação coletiva, congregacional, unida na leitura da palavra. Então é uma leitura intercalada. Eu convido você, mesmo que esteja em casa, talvez sozinho, não fique envergonhado, está com mais pessoas, participe do culto. Faça a leitura nas partes em negrito, ok? E as partes que não estão em negrito, então eu leio. Vamos lá? Salmos, capítulo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como sua herança. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens. Da sua morada, observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pelo poderio do seu exército, nem um valente se livra pela sua muita força. O cavalo é falsa esperança de vitória. Não pode livrar ninguém com sua grande força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte
e conservá-los vivos em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Amém, queridos? Eu convido agora os nossos irmãos do louvor, e nós vamos ter aqui um tempo de louvor, e que você possa louvar de coração, com desprendimento ao nosso Deus, que é digno e maravilhoso. Ok, pessoal? À vontade. Que dizer a Deus, Senhor me deu a vida e eu posso
oração junto comigo. Vocês podem acompanhar ela no telão. Ó Deus Todo-Poderoso, que enviaste teu Espírito Santo para nos dar poder e nos fazer testemunhas do teu Evangelho. Dá-nos os dons do teu Espírito e leva-nos até os confins da terra para proclamar ao mundo a tua salvação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez cultuando ao Senhor nessa oportunidade que Ele tem nos dado, onde a gente pode louvar a Ele e engrandecer o Seu nome. Isso é bom demais. Você que está aí na sua casa, eu quero já te convidar a orarmos antes de ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer por intermédio da sua palavra. Oramos. Senhor, nós te agradecemos porque em tudo o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem estendido a sua boa mão sobre as nossas vidas. Que essa noite nós possamos ouvir a tua palavra e que o Senhor nos confronte, mas que o Senhor também nos anime e nos edifique. É aquilo que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos retornando a nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Você que tem nos acompanhado nesses últimos dias, nós havíamos dado uma pausa nessa série de exposições, mas agora a gente está de volta, né? Nesse Evangelho, nós iniciamos desde o primeiro capítulo, vendo versículo por versículo, e acabamos dando um tempo e agora estamos retornando. O nome dessa série é Jesus. Sua vida dá sentido à nossa vida. É Jesus aquele que dá o real sentido à existência humana. O Evangelho de Marcos, ele é o menor dos 4 evangelhos que você encontra na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesse evangelho, Marcos está apresentando Jesus como o servo sofredor, apresentando como o verdadeiro Filho de Deus, aquele que veio para servir a humanidade. Marcos está escrevendo na perspectiva de que o romano possa compreender. Marcos está mostrando que Jesus é o verdadeiro Senhor e não César. O tema da mensagem de hoje, que eu gostaria de ver com vocês, é mente e coração no Evangelho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, os versículos de número 28 até o versículo de número 34. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, mas ela também será projetada aqui ao meu lado. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versos 28 até o 34. Mas antes de nós lermos, eu gostaria de apenas te contextualizar até o capítulo 12. Como eu falei, nós estamos expondo o Evangelho de Marcos desde o início do ministério de Jesus. Nós fomos percorrendo esse Evangelho e agora nós estamos nos aproximando da cruz. Jesus está se aproximando da cruz. Essa é a última semana de Jesus. Dos capítulos 1 até o capítulo 9, Jesus está indo de uma vila para outra, está fazendo milagres, Jesus está em movimento, Jesus está em ação.
E no capítulo 10, Jesus está fazendo uma viagem da Galileia para Jerusalém, e é aquilo que nós chamamos de o capítulo da transição. E após isso, já no capítulo 11, no início do capítulo 11, Jesus está próximo de Jerusalém. Nos primeiros versículos nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. É aquilo que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus. E do capítulo 11 até o capítulo 16, Marcos vai gastar falando da última semana de Jesus, a última semana de vida de Jesus. Até o capítulo 10, ele falou resumidamente 3 anos do ministério de Jesus. E agora, nesses capítulos restantes, ele vai falar da última semana de Jesus. Jesus está sendo testado. Alguns grupos chegam até ele e tentam colocá-lo à prova, com perguntas difíceis, tentando colocá-lo contra a parede para ver como Jesus se sai. E nesse capítulo de número 12, você vai ver que em 3 ocasiões Jesus está sendo questionado por grupos diferentes. A primeira ocasião é a questão do tributo, que era uma questão bastante complicada para o judeu. O judeu achava que era ruim ter que pagar imposto a César, e Jesus é testado. Será que ele paga imposto? E esses homens vão até Jesus e perguntam a ele, vão a fim de enredar Jesus, a tentar colocá-lo em prova. Porque se Jesus diz que não paga imposto, ele está indo contra a lei. Mas se ele diz que ele paga, ele está indo contra os judeus. E Jesus sabiamente responde a eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A segunda questão levantada é uma questão teológica, acerca da lei do levirato e também da ressurreição. E mais uma vez Jesus se sai muito bem e responde aos saduceus com uma pergunta. Ele diz: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem a Escritura e nem o poder de Deus? E então, pela terceira vez, alguém se aproxima de Jesus. E agora é um escriba, é um conhecedor da lei. E ele, depois de ver essas discussões, ele decide fazer uma pergunta ao mestre. Uma pergunta aparentemente sincera, que é o texto que nós iremos ler. Marcos 12, 28 ao 34. Assim está escrito: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Gostaria de falar com você essa noite sobre mente e coração no Evangelho. Mais uma vez, Jesus está sendo questionado. Agora é por um mestre da lei. Ele quer saber acerca de mandamentos. A tradição judaica identifica 613 mandamentos contidos no Pentateuco. E no tempo de Jesus,
os rabinos estavam constantemente envolvidos em discussões extremamente legalistas quanto à interpretação e à observância desses mandamentos. E eles também consideravam que dentre esses 613, 248 eram afirmativos daquilo que eu devo fazer e 365 negativos, daquilo que eu não posso fazer. Mas Jesus está sintetizando toda a lei em apenas 2 mandamentos, mas que são interligados. Na verdade, pertencem a um mandamento somente. E Jesus está prestes a responder à dúvida daquele homem. E como ele responde? Com a própria Bíblia. Jesus responde àquele homem com algo que ele estava acostumado a repetir diariamente, que é aquilo que nós chamamos de Shema judaico, que é a profissão, a confissão de fé do judaísmo. Essa era uma afirmação central dos judeus que eram piedosos, né? E era também um mandamento fundamental que tornava a adoração a outros deuses um pecado extremo contra Deus. O Shema era lido pelos judeus ao menos 2 vezes ao dia. E essa passagem que Jesus está falando, citando, era tão importante para os judeus que eles a tinham literalmente nas mãos e na testa, os filactérios. Jesus está respondendo ele com a Bíblia. Jesus está citando Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levítico 19, 18, que é o texto que nós lemos, que é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É o texto de Deuteronômio 6, 4 e 5, você pode conferir. E ele continua, o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele está citando, fazendo uma citação de Levítico. Ele continua: não há outro mandamento maior do que este. Quando Jesus fala aqui que não há outros mandamentos como este, ele não está dizendo que cumprir esse é mais importante do que cumprir outros. O que Jesus está dizendo aqui é que tudo se resume a isso. Se pegarmos a Escritura e meditarmos nela, lermos ela, iremos ver que ela se resume em amor. E é isso que Jesus está mostrando. Tudo se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como amo a mim mesmo. Esses mandamentos, nós podemos dizer que eles resumem as 2 tábuas da lei, o Decálogo, que são os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. Você pode ver isso em Êxodo 20. A primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem em forma de qualquer coisa acima no céu, ou abaixo, sobre a terra, ou nas águas embaixo, não te curvarás a elas, nem as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do Senhor para santificar. Esses 4 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, dizem respeito ao amor a Deus. Os outros 6, a segunda tábua, dizem respeito ao meu relacionamento com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Isso tem a ver com amor ao próximo. Jesus está sintetizando a lei no amor, e não em formas legalistas de se viver, não em formas pesadas, em fardos pesados como aqueles fariseus faziam. Então, aquele mestre da lei pergunta ao Senhor o seguinte: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o mandamento mais importante de todos esses que nós temos procurado viver, mas é impossível?
eu gostaria de observar detalhadamente o texto que nós lemos. A resposta de Jesus. Olha comigo o versículo 28, onde Jesus diz: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: escute, eu sou o verdadeiro Senhor. Não tenhas outros deuses diante de mim. Escute o único Deus. Do que Jesus está tratando? Porque Jesus não responde àquele homem qual é o principal mandamento de forma direta. Mas Jesus está falando primeiro sobre isso. Jesus está dizendo: escute primeiro, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. O que Jesus está tratando? Jesus está tratando do coração, do interior, dizendo que não se deve ter nada na sua vida com maior prioridade do que Deus. Quando você tem como prioridades acima do Criador, como trabalho, como o dinheiro, como relacionamentos, qualquer outra coisa, você está servindo a um outro Deus. Tudo isso é importante, é bom, mas o nosso coração, conforme disse o reformador francês João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E constantemente ele tenta viver de maneira independente de Deus, criando os seus próprios deuses, voltando somente para si mesmo. Ao lermos a Bíblia, iremos ver que há um propósito, uma finalidade do porquê Deus criou o homem. E o propósito final não é o homem, mas é a glória de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, de forma reduzida, resumida, com base nas Escrituras, ele diz: olha, o fim supremo do homem é glorificar a Deus e se alegrar, e alegrar-se nele para sempre. Nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Sendo assim, aquele que cria tem total direito de requerer obediência, tem total direito de requerer amor, porque Ele é quem nos criou. Somos feitos por Ele, somos sua imagem e semelhança. Mas acontece que o homem, por sua própria vontade, decidiu viver uma vida de maneira independente de Deus. Foi isso que aconteceu no Éden, o desejo de ser como Deus. E como fruto da queda, do pecado, o nosso coração ele é incapaz de se voltar para Deus por vontade própria. Ele está sempre tentando colocar algo para ocupar o lugar de Deus. E aqui Jesus está lembrando que há somente um Senhor, somente um Deus, o Deus Trino, aquele que deve ocupar toda a nossa vida. Então, Jesus está mostrando isso àquele homem, e agora ele irá responder qual é o principal de todos os mandamentos. Essa era a questão levantada por aquele escriba. Qual o principal de todos os mandamentos? Eu gostaria de destacar 3 pontos com vocês essa noite. O primeiro está no versículo 30, onde Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus. A resposta de Jesus inicia com um chamado ao amor. Mas nós não podemos nos enganar. O amor que Jesus está falando não é o amor que normalmente nós temos em mente no nosso tempo. Porque o amor dos nossos dias, ele está ligado a uma emoção, um sentimento. Vivemos em uma era pós-romântica, em que o amor ele foi elevado a um sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais. E não é disso que Jesus está falando. Na Escritura, o amor não é somente emoção, embora envolva a emoção, mas é uma ação de todo o seu ser. É algo integral,
não é somente fragmentos, somente áreas da nossa vida, mas é o Evangelho todo para o homem todo. Então, é uma ordem do próprio Deus. Mas Jesus, ele diz que tem uma maneira de se amar. Geralmente, quando nós falamos em amor, todos parece que têm a sua definição do que é. Eu amo de tal forma, fulano ama de outra, mas Jesus está estabelecendo princípios de amor. Jesus está mostrando como é que eu e você devemos amar ao Senhor. E como devemos amá-lo? Como amar a Deus? Como Deus deseja ser amado? Versículo 30, olhe comigo. Ele diz que deve ser de todo o coração. Ele mostra que esse amor não deve ser um amor superficial, mas deve ser um amor que preenche todo o coração. William Hendrickson, um comentarista do Novo Testamento, explica que na cultura hebraica o coração ela é a sede do que move a existência humana. É a fonte de todos os pensamentos, é a fonte de palavras, é a fonte de todas as ações, é o centro das vontades. A gente vai ver isso em Provérbios 4:23, onde diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus está dizendo que para amar a Deus, precisa ser com tudo aquilo que move a nossa existência. É isso que Jesus está dizendo àquele homem. E ele continua dizendo que não é tão somente de todo o coração que nós devemos amar ao Senhor, mas ele diz que devemos amar a Deus também de toda a alma. Na definição de alguns comentaristas, eles dizem que amar de toda a alma é envolver todo o ser interior com as emoções, desejos, características pessoais que fazem cada ser humano único. Ou seja, toda a sua paixão, todos os seus sentimentos devem ser para amar ao Senhor. E então ele continua no versículo 30, dizendo que não somente deve amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, mas também de todo entendimento. A palavra entendimento aqui, ela não aparece em Deuteronômio 6:5, conforme eu falei no Shemar. Mas visto que aquele escriba era um homem que priorizava muito o conhecimento, que entendia da lei, Jesus aproveita para ensinar a importância da mente no amor a Deus, a importância do intelecto. A fé não é uma fé cega, porque se é cega, nós estamos simplesmente dando um salto no escuro. Não é fideísmo, não é fé sem razão, não é isso. Não cremos no sacrifício da razão. Nós cremos que o Evangelho é para o homem todo. A fé, ela é racional, mas também suprarracional. Aquilo que a nossa mente não é capaz de entender, devido às consequências da queda, devido às consequências do pecado, eu simplesmente creio. Como diz o pastor Jonas Madureira no seu livro, ele diz: é uma inteligência humilhada, que é a consciência ferida pela palavra. Santo Agostinho, escrevendo suas confissões belíssimas, ele diz naquela sua declaração: feriste-me com a tua palavra, por isso te amei. A palavra penetra em todo o nosso ser, ou seja, em todo entendimento, a sua mente, tudo tem que estar voltada ao Evangelho, tem que estar voltado ao Senhor. E por último,
Jesus diz que devemos amá-lo também com toda a sua força. Isso implica em tudo que é feito com o corpo: o trabalhar, o comer, o correr, andar, conversar. Tudo deve ser baseado e alicerçado no amor de Deus. Você demonstra o quanto ama a Deus da maneira como você usa os seus bens, como você usa seu salário, como você usa seu tempo. Note que Jesus está falando que isso implica em todo o ser. Uma pessoa não pode amar a Deus somente com a mente e não amá-lo com o coração. Uma pessoa não pode amar a Deus com a alma e não amá-lo com a mente. Você não pode alegar que ama a Deus com todo o seu coração e mente, mas não o ama com a sua força. Todas essas coisas estão ligadas. Não são áreas da nossa vida que podemos separar. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, não há um único aspecto da nossa vida que não pertença a Ele, que não esteja comprometido com esse amor. E após Jesus mostrar como se deve amar ao Senhor, Ele mostra o que esse amor deve gerar em nós. E é o terceiro ponto que eu gostaria de ver com vocês, que é amor ao próximo. É isso que o amor por Deus gera. O mestre da lei não havia perguntado acerca desse segundo mandamento, mas Jesus faz questão de lhe dizer, pois este mandamento ele é inseparável do primeiro. O segundo mandamento, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, é uma consequência do primeiro. 1 João 4,20 diz que se eu digo que eu amo a Deus, que não vejo, mas eu odeio o meu irmão que vejo, então eu sou um mentiroso. Porque quem ama a Deus, ama também o seu irmão. O amor, ele procede de Deus, ele vem de Deus. E nós precisamos de relacionamentos saudáveis. A cultura diz que devemos puxar o tapete de tudo e de todos para nos dar bem. A cultura diz que nós não devemos nos importar com alguém, não devemos nos importar com quem quer que seja. A cultura ensina a olharmos para nós mesmos. A cultura ensina a crermos que nós somos os senhores da nossa vida. Mas o Evangelho ele diz, ame uns aos outros. É diferente. E ao ouvir isso, aquele homem que fez aquela pergunta para Jesus, lhe responde, muito bem, mestre. É verdade que Ele é o único Deus e que além dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Aquele escriba, aquele homem, havia entendido que o amor é mais importante que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus diz a ele, não estás longe do reino de Deus. Infelizmente, isso não é o bastante. Somente entender as verdades do Evangelho não é o suficiente. Somente tentar cumprir os mandamentos não é suficiente. Você lembra do jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz a ele, obedeça os meus mandamentos. Mas quais, Jesus? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, todos esses mandamentos eu tenho cumprido.
Todos esses mandamentos eu tenho guardado. O que mais precisa fazer? Jesus diz: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que acontece? O jovem rico, ao ouvir isso, se entristece e se afasta de Jesus. Mas Jesus não estava aqui condenando a riqueza daquele jovem. Não. Ele estava apenas apontando aonde estava o coração dele. Jesus estava somente mostrando aquilo que enchia o seu coração, aonde que estava o seu tesouro. Estava apontando para os ídolos do coração. Assim como o jovem rico, aquele escriba não estava longe do reino de Deus. Mas para fazer parte do reino, não basta somente conhecer e procurar guardar os mandamentos. É necessário arrepender-se dos seus pecados, crer somente em Jesus Cristo. É viver uma vida em total dependência dele. Porque se depender de nós, não iremos conseguir de forma alguma agradar a Deus. Se depender de nós, não iremos amá-lo de todo o coração, não iremos amá-lo de toda a alma, de todo o entendimento e nem com toda a força. E acredite, não iremos também amar o nosso próximo. Isso porque, no estado natural do homem, é realmente impossível. A Bíblia é muito clara em dizer que por causa do nosso pecado, a inclinação natural do coração do homem para com Deus não é amor, mas é ódio. O apóstolo Paulo escreve que, por natureza, eu e você, os homens, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus, por causa da nossa natureza corrompida por causa do pecado. Mas a boa notícia é que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos, perdidos em nossas ofensas e pecados, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Temos mandamentos que devem ser cumpridos. E ao lermos a Escritura, nós vemos que a lei de Deus ela é perfeita e deve ser cumprida. Deus requer isso de nós. Mas sejamos sinceros, nós não conseguimos cumprir. Nós transgredimos a lei. E perante a lei só há uma coisa para nós: culpados, totalmente culpados, porque não conseguimos cumpri-la. A lei serve como um diagnóstico do meu e do seu coração, diagnóstico da corrupção humana, que não consegue viver no padrão que Deus estabeleceu para que vivêssemos. Então, se eu não consigo, pela minha própria vontade, pelas minhas forças, o que eu faço? O que eu devo fazer? Se eu, tentando guardar todas as coisas, eu não consigo. Eu te digo, eu e você necessitamos de um Salvador. É somente pelo que Cristo fez, é somente porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, é somente por Cristo que nós temos novamente acesso ao Pai. É Ele quem nos capacita a amá-lo com todo o nosso ser e amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e de toda a força. É somente por Ele que nós somos capacitados. O Evangelho é para o homem todo. O Espírito Santo nos foi enviado. E hoje nós celebramos, nós comemoramos, segundo o calendário cristão, o domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, onde Deus derramou o seu Espírito.
Que alegria é sabermos que nós não conseguimos guardar todos os mandamentos, mas nós temos alguém junto conosco, o Espírito Santo de Deus, nos capacitando e nos fazendo permanecer firmes para que nós consigamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o próximo. O que nós podemos entender sobre isso, aplicar em nossa vida, é que mente e coração no Evangelho tira eu do centro, tira a minha vontade do centro, mas me coloca em posição total de dependência no Senhor. A segunda coisa é que o amor a Deus resplandece no amor ao próximo. Quando eu amo o Senhor, eu aprendo a amar a minha esposa com o amor que Cristo nos amou. Eu aprendo a ser um funcionário melhor, um patrão melhor, um filho melhor. Eu aprendo a honrar os meus pais, porque esse amor resplandece no meu amor com o próximo. E terceiro, eu gostaria de falar para vocês uma reflexão, uma simples reflexão para nós encerrarmos essa mensagem. Conta a história que alguns alpinistas que foram escalar no Monte Branco, em Chamonix, na França, a noite estava extremamente gelada, né? E está se aproximando mais uma madrugada fria, não que nem a do Rio Grande, e aqueles alpinistas acabam ficando preocupados porque está vindo uma grande nevasca, e eles estão com muito frio, eles acabam caindo em uma fenda de gelo, e eles vão e perecem um após o outro, eles morrem ali. Dias depois, os bombeiros fazendo as buscas, procurando aqueles alpinistas perdidos naquela montanha, descobriram que os seus corpos congelados, e eles ainda descobriram algo mais. Descobriram que se eles tivessem dado 5 passos para frente, eles teriam encontrado o caminho de volta para casa. Tão perto da vida e morreram. E você? Está perto do reino, longe do reino ou dentro do reino de Deus? Se você está longe, a Bíblia é clara em dizer que então está perdido. Mas quem sabe você está próximo, igual aquele escriba. Sabe o que a Bíblia diz? Que permanece perdido. É necessário estar dentro do reino de Deus. Aquele escriba estava próximo do reino, conhecia a lei, mas ainda não estava no reino. E você? Aonde está? Que a sua mente, o seu coração, sejam transformados pelo Evangelho. O Evangelho num todo. Que nós possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que os ídolos do coração, os ídolos da cultura, não venham de forma alguma roubar a nossa alegria naquele que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós estejamos confiantes disso, que por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai e agora então conseguimos amá-lo. Amém? Gostaria de orar com você para encerrarmos. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor tem preparado, onde nós podemos ouvir a Tua palavra e ser quebrantado por ela.
Meu desejo é que essa palavra frutifique no coração dos meus irmãos. Nós entendamos de fato que amar a Deus sobre todas as coisas deve ser aquilo pelo qual nós mais ansiamos. E como reflexo disso tudo, nós iremos aprender a amar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximo. Senhor, ensina-nos a sermos totalmente dependentes de Ti. Volta a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento, as nossas forças inteiramente a Ti. Que nós de fato possamos viver um cristianismo, um evangelho que não seja de superficialidade, mas que seja na dependência sua, em Te conhecer, em amar a Sua palavra, em viver uma vida de oração, jejum, de quebrantamento perante o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, porque nós sabemos que é somente pela graça, nada que nós, por vontade própria, tentamos fazer irá dar certo, mas é pela Sua vontade, é porque o Senhor capacita, é que nós podemos fazer. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Se você acompanhou, de fato, a salvação está muito próxima. Amém? E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que fez a obra perfeita na cruz, essa salvação não depende do que nós temos que fazer. Amar a Deus e amar ao próximo é o resumo de tudo aquilo que Deus deseja que nós façamos. Mas sem o que Jesus fez na cruz, isso não seria possível, como o Adrian disse. Mas Jesus fez. E hoje nós podemos agradar a Deus com as nossas vidas, porque é possível por causa da obra de Jesus, o seu Espírito que habita em nós. Então eu queria convidar você a ter mais um minutinho de paciência aí, para nós passarmos algumas informações rapidinho antes de nós terminarmos o culto. Já convido você para domingo que vem de novo estar conosco aqui na página. Se você ainda não curtiu a página, curte a página aí quando a gente posta você fica sabendo, né? Curte a página da igreja. Então domingo que vem nós estamos aqui na página do Facebook e também vamos estar no Instagram, como a gente começou hoje, que se você também ainda não curtiu lá, né, não está seguindo a igreja no Instagram, faça isso, que aí você fica sempre a par quando nós divulgarmos as atividades da igreja. Então domingo que vem, 19h30, estamos de volta aqui, será o nosso culto de Santa Ceia, é um culto sempre muito especial e nós já convidamos você, então estamos fazendo culto online e como nós acreditamos no sacerdócio universal de todo cristão, nós convidamos você, sacerdote do Deus Altíssimo, ministrar a ceia para as pessoas que estão aí perto de você na sua casa. Então para domingo que vem você tem que separar aí o pão, o suco ou o vinho, ok? Mas para essa ceia ser válida, já que ela é uma exceção e nós estamos fazendo isso de maneira online, precisa ser simultâneo. Não aconselho que você faça isso assistindo após o culto. Então que você participe da ceia conosco, mas simultaneamente naquele ato. Desaconselho fazer se você assiste a gravação num outro momento. Mas isso é domingo que vem, tá bom? Então, para domingo que vem, separe os elementos para nós termos o nosso tempo de ceia do Senhor juntos. Irmãos, nós tivemos uma reunião de presbitério. Ainda as coisas estão muito nebulosas, muito incerto, e aqui na nossa cidade, a cada sábado sai uma notificação, o tipo de bandeira que nós temos, então fica difícil nós fazermos um planejamento a respeito se voltamos aos cultos presenciais. A nossa reunião, nós decidimos que nós vamos manter o culto online, porque é complicado nós fazermos o culto presencial nesse momento e só pode poucas pessoas, muitas não vão, nós vamos ter que transmitir online de qualquer maneira para abençoar aquelas que não vão, ou os irmãos que estão dentro de um grupo de risco. Então nós vamos seguir nos cultos online, que Deus nos dê graça e abençoe você, a saudade é grande, a vontade de se ver, mas logo, logo isso vai acontecer. Nós vamos fazer isso com cautela, com prudência e na hora certa. Então, nos vemos aqui, né, de novo, domingo que vem,
esteja orando pela sua igreja, pela comunidade, pelos irmãos e contribuindo, irmãos. Hoje é dia 31, chegamos ao final do mês, o que nos disse nosso irmão da tesouraria, nosso tesoureiro, ele disse que graças a Deus, que tocou no coração dos irmãos, de vocês que têm nos assistido e colaboraram. Nós conseguimos chegar de novo ao alcance do objetivo financeiro do mês, de cobrir todos os nossos compromissos e enviarmos as ofertas missionárias que nós temos o compromisso de fazer. Quase 40% das entradas da igreja são para missões. E graças a Deus, graças à sua fidelidade, o seu carinho por essa comunidade, nós conseguimos honrar. Aí vem o desafio de um novo mês, né? E às vezes a gente percebe o agravamento na área da economia, nas finanças, mas que você possa se manter fiel, que você possa realmente dar esse voto de fé, de amor pela causa de Deus e de novo, né? Seja fiel no seu compromisso, na sua oferta, no seu dízimo, fazendo isso por meio de um depósito bancário. Depois, se você puder enviar esse comprovante para o tesoureiro ou para mim, eu repasso para ele, tá bom? Está ali projetada a nossa conta na Caixa Econômica. Se você tem conta na Caixa, é só fazer transferência. Se você é tem um outro banco, aí você precisa dos dados, né, do CGC da igreja, né? Você precisa CNPJ da igreja para fazer isso, ok? Mas está ali projetado, você pode fazer. Nós contamos com o seu carinho, generosidade, sabendo que o Espírito Santo de Deus está conosco, e a nossa oração sempre é que, por mais que a crise se agrave, há uma recessão, um achatamento das finanças, redução dos salários, mas a nossa oração é que, de alguma maneira especial, Deus guarde o seu emprego, que Deus abençoe as empresas e que nós, como povo de Deus, possamos ver a mão de Deus, que por causa dele, ele nos conduz por esse vale, ele está conosco e nos livra. Essa tem sido a nossa oração. Mas se de alguma maneira você viu a sua vida econômica reduzida, ameaça de não conseguir pagar aí algumas contas essenciais, você é membro da comunidade, então você faça contato conosco, nós também queremos te ajudar de alguma maneira, te socorrer naquilo que está ao nosso alcance, né? Com alimento, alguma conta que a gente pode te ajudar. Se você é membro da comunidade, nós queremos te socorrer, ok? Ou alguém muito próximo de você também, né? Vamos nos ajudar. E continue fazendo as videochamadas. Lá no início da pandemia, a gente fez um movimento, muitas pessoas faziam videochamadas uns para os outros, para não ficarem sozinhas, isoladas, né? Há um isolamento, mas não precisa ser um distanciamento. Então você pode usar as ferramentas da tecnologia, mas passando os dias, isso foi esfriando, né? Mas volte, faça ligações para as pessoas, para os parentes, isso ajuda muito, ok? E as demais atividades da comunidade nós seguimos nas apps e nas reuniões pelo Zoom. E basicamente é isso, ok, irmãos? Quero desejar a você uma ótima e abençoada semana com a graça de Deus. Mas antes vamos fazer mais uma oração, antes de nós darmos a bênção final. Quero convidar você então de novo a fechar os seus olhos para que nós oremos. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que a gente se reunisse aqui para fazer esse culto e pudesse transmitir e isso chegasse ao lar e à vida dos meus irmãos. A nossa oração, Deus, é que o Senhor realmente abençoe tremendamente a vida de cada pessoa que nos assiste, abençoe, Deus, a família, abençoe o casal, abençoe os filhos, abençoe, Deus, o trabalho, abençoe, Deus, a saúde, nos livre do mal, nos livre de contrair essa doença. Deus, e se alguém ou alguém próximo de alguém aqui já contraiu, que o Senhor dê graça, cure, livre, em nome de Jesus, e aguarde o coração dos irmãos para não desesperar, para não se encher de ansiedade e preocupação, Deus, mas que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que esse seja um tempo, por mais que seja um tempo difícil, mas que seja um tempo que a gente use para reflexão e possa crescer como igreja e como humanidade, em nome de Jesus. Nas tuas mãos estão os meus queridos irmãos, aqueles que nos assistem, nossos amigos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Quero te desejar que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações e para todos sempre, que Ele esteja contigo todos esses dias, em todos os instantes, até o próximo domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus.
Um abraço e até a próxima.